Retomamos o nosso itinerário de Quaresma, este caminho que estamos a fazer ao encontro do coração trespassado de Cristo. E vamos ao encontro do Senhor com um coração rasgado. Tínhamos ficado na última meditação sobre a contrição perfeita e os efeitos que tem a contrição perfeita, este coração contrito, as graças que ele alcança de Deus. E que se pode e que se dá fora do sacramento da confissão, embora para que seja realmente verdadeira, aponta e leva a pessoa contrita à confissão. Se formos à palavra de Deus, vamos encontrar no Novo Testamento, pelo menos, aqueles que considero que são os casos que melhor exemplificam a contrição perfeita do coração. Isto é, um coração rasgado pela dor perfeita, pela pena, pelo arrependimento perfeito. Aquele que é mais famoso, o ladrão que se arrepende no momento que está crucificado ao lado do Senhor. Naquele momento, ele recebe a graça, o arrependimento perfeito de todos os seus pecados. Ele era ladrão, não era um santo, mas naquele momento, numa questão de segundos, ele recebe a graça de um coração contrito. Arrepende-se e o Senhor concede-lhe o perdão dos pecados. E essa contrição é perfeita, que não só recebe, mas que também o Senhor naquele momento faz aquilo que poderíamos considerar a primeira canonização pública. O Senhor canoniza o ladrão arrependido. E hoje nós sabemos que São Dimas é esse ladrão arrependido. É o exemplo de um coração contrito, de uma vida toda ela de pecado, mas que numa questão de segundos Deus faz o milagre da contrição perfeita e aquele ladrão arrependido alcança o paraíso. Diz-lhe o Senhor, hoje, não diz amanhã, nem daqui a quanto tempo, hoje estarás comigo no paraíso. E por isso temos hoje no nosso calendário dos santos, São Dimas. E temos também outro exemplo de contrição perfeita, quando Pedro, depois de ter negado o Senhor, diz a palavra do Senhor que chorou amargamente. Esse choro, essas lágrimas, são o sinal visível de um coração rasgado pela contrição. Mas tal como eu lhes dizia, a contrição ou o coração contrito ainda não é o coração de um santo. Falta o último nível, o último passo no caminho da conversão. O coração contrito, se verdadeiramente é contrito, vai alcançar uma outra graça, que é a compunção. O coração contrito é transformado pela graça num coração compungido. O que significa isto? Que aquela dor que a pessoa experimentou, aquela dor perfeita, torna-se num sentimento contínuo. A pessoa está constantemente doída pelos pecados que fez. Mas essa dor não conduz à desesperação. Essa dor é uma mistura entre dor e felicidade, porque sabe que foi muito pecadora, que ofendeu muito a Deus, mas que Deus perdoou tudo isso. O coração compungido é o coração que têm os santos. Esse é o coração que nós devemos pedir ao Senhor. A compunção do coração ou o coração compungido é uma disposição interna no nosso coração
que mantém o nosso coração habitualmente, dia e noite, em todo o momento, na contrição. Isto é, a contrição não é já um ato, um episódio na nossa vida, mas é um estado, é uma condição. Este estado interior, sincero e habitual do coração, faz com que a pessoa experimente no seu coração uma mistura que eu digo que poderíamos encontrá-la na nossa culinária. Há um tipo de molho que é o molho agridoce. Junta duas coisas paradoxalmente contraditórias, o amargo e o doce. E da união dessas duas coisas cria um novo sabor que penso que para muitos é realmente uma coisa deliciosa. O santo que tem um coração compungido a nível espiritual, no seu coração permanentemente rasgado, experimenta esta união entre a dor, o arrependimento e a pena por ter ofendido a Deus, mas a alegria e a felicidade por ter sido perdoado. Santo Agostinho foi um dos que, numa frase muito breve, expressou esta experiência espiritual. Santo Agostinho disse que teve mais contentamento em chorar os seus pecados que em cometê-los. Isto é, teve mais prazer na dor de saber-se perdoado que no prazer de ter cometido determinados pecados. O que é que acontece num coração compungido? É aquele coração que constantemente está doído por ter ofendido a Deus, e como está doído constantemente por ter ofendido a Deus, já não cai em pecados graves, já não ofende a Deus, comete aquelas faltas, aqueles pecados da fragilidade humana. É aquela pessoa que conseguiu, com a graça de Deus e com a colaboração, uma vida espiritual estável. Isto é aquela pessoa que a nível espiritual vive uma paz, uma tranquilidade que nasce do amor, que nasce da consciência de sermos pecadores, mas pecadores perdoados, pecadores redimidos. Quando a pessoa alcança este estado de compunção, a pessoa vive nessa estabilidade, nessa segurança da vida. E como sente esta dor pelos próprios pecados, é capaz de sentir tão bem essa dor e esse arrependimento, essa pena pelos pecados dos outros. Isto é a santidade. Aquela pessoa vive no seu coração os mesmos sentimentos que viveu Jesus no seu coração. É capaz de chorar os próprios pecados, mas os pecados da outra pessoa. Um biógrafo de São Francisco de Assis, quando fala de que o santo alcançou um estado de oração, isto é, que a oração para ele já não eram atos repetidos, mas havia uma estabilidade a nível de oração, diz assim: Francisco não orava, Francisco fez oração. E aí está a diferença. Eu posso arrepender-me dos meus pecados quando me vou confessar, quando tenho consciência, quando faço exames de consciência, mas são atos, são episódios isolados. Quando isso gera um estado permanente, gera um estado de compunção. A contrição torna-se constante e a isso chama-se compunção. A compunção integra simultaneamente o desejo e a resolução de mudar de vida com a esperança da misericórdia divina. Isto é, a pessoa por um lado experimenta tristeza por ter ofendido a Deus,
mas por outro lado experimenta a doçura e a felicidade de saber que Deus que é misericórdia, que Deus que é amor infinito e que não é um juiz implacável, um castigador, esse Deus perdoa esse pecado. E isso dá a força e a graça para não voltar ao pecado. E quando esta compunção é intensa, em momentos vai acompanhada com o dom das lágrimas. As lágrimas são pérolas que foram fabricadas no coração. Se nós formos estudar e investigar como é que nascem as pérolas, é quando a ostra é ferida por um elemento estranho. Quando o meu coração é ferido pelos pecados, tenho duas possibilidades. Rejeito isso ou então faço o trabalho que faz a ostra. A ostra não expulsa o grãozinho de areia que a feriu mortalmente. Começa a libertar uma substância que é o nácar e é isso que a camada após camada vai construir uma pérola. E quanto mais vezes a ostra seja ferida, mais pérolas poderá produzir. Ora, o dom de lágrimas significa que aquele coração foi muito ferido, mas essas feridas foram transformadas em pérolas. E se o nosso coração é uma fábrica, o nosso coração compungido é uma fábrica de pérolas, é porque o coração de Cristo trespassado foi o primeiro a produzir pérolas. Daquele coração rasgado saem rios de água. As graças são pérolas para toda a humanidade. E são essas pérolas que nos servem de alimento, são essas pérolas que nos permitem hoje poder preparar-nos para viver a ressurreição do Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.